Olá, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou Josileide Araújo. Este canal é para você que quer se autoconhecer, é para você que quer se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Se esse não for o seu propósito, sai agora do canal. Porque aqui a gente vai falar de espiritualidade, aqui a gente vai falar de finanças, astrologia, numerologia, e é claro que eu tô aqui para passar alguns desses conhecimentos para você que está aí do outro lado. Hoje eu quero falar com vocês um bate-papo sobre algo que. E eu quero falar que isso não tem a ver com política, isso tem a ver com planejamento. Porque pessoas que não se planejam, elas acabam sendo vítimas do acaso. Então, por exemplo, se você só tem a água que vem da rua e você não tem uma caixa d'água, se por algum motivo a bomba que leva a água para sua casa ela quebrar, se você não tiver água guardada, se você não tiver uma caixa d'água, você vai ficar sem água. Até vir, né, o responsável da água consertar o que está quebrado, você fica aquele tempo ali sem água. Mas se você tiver uma caixa d'água, você vai poder continuar com água até consertar. Seja por um período de 1 dia, 2 dias. Se você não tem uma reserva de dinheiro, se o seu dinheiro é só para pagar as suas contas e de repente um filho, um irmão, uma mãe, um pai fica doente, você tem que meter o cartão ou pegar emprestado, porque você não tem reserva. Você não está preparado para o futuro. E eu quero trazer hoje alguns casos, né? 2 casos principais que eu vi na minha vida. Um é quando eu era criança e o outro quando eu era adolescente, do que aconteceu, né? E como o conhecimento pode salvar você. Salvar no sentido de você não se ferrar, por você não se planejar. Eu era bem criança, né? E nessa década, gente, os homossexuais eram muito perseguidos. Para vocês terem uma noção, eu nem sabia o que era homossexual. E o que aconteceu? Tinha uma cabeleireira na onde eu morava e eu achava ela muito linda. Só que quando eu olhava para ela, eu não via a energia de homem, eu vi uma energia feminina. Aí você fala assim, Marju, se é uma mulher, é uma energia feminina. É assim, gente, quando você vê energias, a energia feminina tá no homem, você não vai ver energia como homem. Você vai ver uma energia feminina. E no caso desse homossexual, ele tinha muito acentuada a energia feminina. Então, como ele se vestia de mulher, eu era criança e antigamente as crianças não tinham maldade como tem hoje, não. Então eu achava que era mulher. E um dia eu conversando com ele, porque passou uns caras xingando ele de bicha, essas coisas assim. E eu fui lá conversar com ele, porque ele ficou chorando, né? Todo machucado, machucada, né? E ele falou assim, não, vai pra casa, porque se seus pais virem você conversando comigo, vão brigar com você, porque não sei o quê. Eu falei assim, não sei por que te chamaram de bicha. Você é uma menina. Aí ele, não, eu sou menina, mas eu nasci num corpo de homem. Aí eu, corpo de homem? Como assim? Eu era criança, gente. E não tinha maldade, sabe? E aí eu fui na minha casa, peguei uma gase, peguei um mercúrio e fui ali ajudar ele. O que aconteceu? Tinha um companheiro, eu conhecia, né? Mas eu não sabia que os dois eram homossexuais. Mas a história que eu quero trazer pra vocês foi o seguinte: ela era cabeleireira e o outro, né? O cônjuge dela era, eu acho que atendente de bar, alguma coisa assim. Então eles ganhavam um pouco. Sendo que os familiares deles sempre rejeitaram eles. Você nunca viu os familiares dos dois ajudando eles. Então, assim, ela subiu como cabeleireira, teve uma certa vida boa, digamos assim. Só que quando morreu, e antigamente, gente, não tinha esse negócio de união estável, tá? Quando ela morreu, porque ela morreu,
não lembro do que. A família dela apareceu atrás da herança. Agora vocês olham a hipocrisia. Nunca ajudou, escorraçou, né? Humilhou de todas as formas, mas quando morreu, a família foi atrás dos bens e deixou o outro rapaz, que foi sempre a pessoa que eu vi ajudando, né? Os dois sempre juntos, um trabalhando, o outro também ajudando, deixaram na miséria. Um outro caso era de duas mulheres, tá? Uma era desenhista de vestido de noiva, e eu vou te falar, desenhava muito bem, e a outra era secretária. E moravam juntas. E o que acontece? Também nessa época não existia esse negócio de união estável. Só que quem tem poder tem conhecimento. O primeiro lá da minha infância, eles eram pobres. A família não apoiava, escorraçava, só que eles não tinham conhecimento de como fazer depois, se algum deles morresse. E aí a família veio e tomou tudo. No segundo caso dessas duas mulheres, elas já tinham um pouquinho mais de conhecimento. E nessa época não existia união estável. Só que, o que elas fizeram? Um tipo de doação em vida. Aonde uma doava o que tinha para outra, porque eram companheiras, moravam junto. E uma, é tipo assim, se eu tenho um carro, eu só tenho porque fulana comprou comigo. Se eu tenho uma casa, é porque fulana comprou comigo. Sendo que essas moças também, a família também escorraçavam ela. Não ajudavam. Teve uma, né, que foi jogada na rua e foi acolhida por outras pessoas. Só que como ela já tinha um certo conhecimento, uma deixou para outra documentos de doações. Então quem morresse primeiro, a outra ficaria com os bens. E por que eu tô falando isso? Porque o ser humano, principalmente os brasileiros, não tem hábito de planejar o futuro. Ele gasta dinheiro adoidado, compra tudo que a mídia manda comprar. Ai, mas o imposto é muito alto. Sim, os impostos no Brasil são um absurdo, concordo com você. Mas se você não tiver conhecimento, porque eu descobri, gente, que nós temos que ter conhecimento de tudo um pouco. E aí vocês vão falar assim, Ju, mas o que isso, o fato de você se planejar para o futuro, tem a ver com autoconhecimento? Porque quando você se ama, você também aprende a amar o próximo. E se fosse você que foi escorraçado de casa, teve que viver na rua, passar por um monte de coisa sem a ajuda dos seus familiares. E aí você encontra uma pessoa do mesmo sexo que o seu, que passou pelos mesmos motivos, e aí vocês se juntam, constroem um patrimônio, e aí, como tá tudo no nome do meu companheiro, no caso da minha companheira, né? A família dela vem, toma tudo, me deixa sem nada. Só que eu ajudei lá a outra pessoa a construir. E na terra, gente, não tem justiça, não existe justiça. O que eu tô falando para você? Faça o seu planejamento. Hoje em dia, existem muitas mulheres que não trabalham nada, que só querem ter um cara para pegar os bens dele. Já vai tudo planejado. Eu vou ter filho com fulano, com ciclano, com beltrano, para ter direito à pensão. Vou viver de pensão. Essas mulheres têm uma autoestima tão baixa que elas nem sabem que tem baixa autoestima. Porque, na verdade, um filho ou uma filha que é criado dessas formas que eu tô te falando, aonde a mãe já ensina, vamos dar o golpe no fulano, no beltrano, não sabe que tá colocando o filho em mais prisão mental do que aquilo que ela já traz da vida dela, da ancestralidade dela. Porque quanto mais crenças negativas nós absorvermos, mais a gente passa para gerações futuras. Eu falei num outro vídeo aí que tudo que a gente sabe hoje de marketing digital, os donos do mundo já sabiam, já usava isso desde 1903, controlando a mente nossa aqui da população. E se eles hoje em dia colocaram isso para a gente colocar em prática, saiba que eles têm um controle muito mais eficiente, porque durante todo o século XX, houve estudos neurológicos de como controlar as massas. É o dividir
para conquistar. Se você ainda não leu A Arte da Guerra, você precisa ler. Não é ouvir, colocar no YouTube e ouvir. É ler. Tenha o hábito de estudar. Tenha o hábito de aprender. Para com esse negócio, eu vou colocar para ouvir. Para com isso. Para com isso. Isso está emborrecendo cada vez mais a população mundial. Aprenda a se planejar. Aprenda. Conheça as leis e ponha a teu favor. Esse final de semana eu vi que o STF assinou durante o final de semana, aonde os nossos dados bancários não precisam mais de liminar para que o juiz ou para qualquer pessoa lá do governo possa ter acesso às tuas informações, a saber quanto que você tem na sua conta. Isso é uma falta de liberdade muito grande. Ah, é para não se negar imposto. Ok. Aprenda a deixar. Eu lembro que eu falei para uma pessoa que eu acompanhava, que eu tive uma revelação e falei para ele assim: teu marido vai morrer. Pega, abre uma conta corrente com ele, põe uma parte do dinheiro lá, porque eles tinham muito dinheiro. Põe pelo menos uns 20 mil lá. Aí eu falei assim: não é pouco, põe uns 100 mil nessa conta corrente dos dois, porque o teu marido vai morrer. E quando ele morrer, você vai ter dificuldade de pegar o dinheiro. Ela, não, eu sou casada com ele, não vai dar nada. Gente, ela tá casada com ele, só que ele é naturalizado brasileiro. E aí todos os bens dele, ele colocou no nome dele, que ele era estrangeiro, gente. Então o nome dele não era em português. Isso deu um trabalho para esta mulher tirar o dinheiro. Vocês não têm noção. Por quê? Ficou acomodada, tinha dinheiro, mas ele dava tudo para ela. Não procurou ver, ele tinha dinheiro, é uma pessoa que enriqueceu, não é uma pessoa que nasceu rica, então enriqueceu, mas não tinha conhecimento de como funcionavam as leis brasileiras. E é claro que perdeu quase 30% de tudo, de todo o patrimônio, na verdade foi mais. Pagando advogado, pagando juiz para liberar dinheiro, porque não foi feito um planejamento. Então, o vídeo de hoje é que para você que tá aí do outro lado, aprenda a fazer planejamento. Se você morre hoje, deixe tudo em ordem, se você quiser. Agora, se você não quiser, que os outros se virem, saiba que metade daquilo que você trabalhou a sua vida toda não vai mais para os seus filhos se você deixar de qualquer jeito. Porque a intenção do Estado é meter a mão naquilo que você trabalhou, naquilo que você passou a sua vida toda pagando imposto. Porque hoje você compra casa, mas para a casa ser sua, você tem que pagar o IPTU todo ano. Você compra o carro à vista, paga um bando de imposto, né? E é legal pagar esse bando de imposto que ajuda o governo a fazer algo social, deveria fazer pelo menos. Mas se você não pagar o IPVA todo mês, todo ano, o carro não é seu. Ou seja, quando você compra casa e carro no Brasil, você paga um bando de imposto e depois, para continuar sendo seu, você ainda tem que pagar IPTU e IPVA. E o que acontece? Que você aí que está do outro lado não está vendo. O nosso governo, né, através lá de medidas, e quando eu falo governo, gente, é todo mundo que tá lá, todo mundo que tá em Brasília, não é partido A, partido B. Agora fizeram lá uma lei lá, que você que tá aí do outro lado, ainda não se atentou. Você deixa lá uma casinha pro seu filho no valor de 400 mil reais. Só que se o governo achar que a casa vale 600 mil, o seu herdeiro vai ter que pagar os impostos em cima de 600 mil. Por quê? Porque o governo falou que vale 600 mil, mas a casa só vale 400 mil. E os herdeiros têm que pagar a casa, os impostos. Se não pagar o imposto, o governo toma a casa. Ou seja, o teu patrimônio que você trabalhou a tua vida toda, que deveria ser do seu, o governo pode chegar e falar assim, ó, vale 600 mil, paga o imposto, vai ter que pagar uma certa quantia. Só que, tipo assim, depois que a pessoa morre, essa dívida é mensal até pagar.
Então, para vender rápido, a casa que vale 400 mil, mas o governo diz que vale 600, vai ter que ser vendida por 300 mil. Aí vai pagar uns 150 mil de imposto, né? Mas porque é mais ou menos 50%, tá? Não, mais ou menos 50%, é um valor alto. Tu vendeu por 300 mil, eu tô fazendo um cálculo aqui pro alto. Você vai ter que pagar 150 mil numa casa que vale 400 mil, mas o governo falou que é 600 mil. Como o governo falou que é 600 mil, você vai ter que pagar imposto em cima de 600 mil. Aí o teu filho, o teu descendente, né? O teu herdeiro, vai ficar só com 150 mil. Aí vai dar entrada numa outra casa, que não vai conseguir comprar uma casa com 150 mil, gente. Então, deixe tudo organizado. Ju, existe formas de fazer isso? Aí você tem que estudar para você poder ver qual é o melhor. Ah, Ju, mas eu não tenho nada, né? Por que eu vou me preocupar isso? Eu tô dando um exemplo de dinheiro. Mas qual o legado que você vai deixar para a humanidade, para sua descendência? Que o seu filho vai continuar morando na favela? Que o seu filho vai continuar não tendo estudo? Que o seu filho não vai continuar não tendo saúde? Ai, mas tem aí o SUS. Sabe quanto tempo que você espera para fazer um exame no SUS? De 2 a 3 anos, dependendo se não for uma coisa de urgência. Apesar que tem casos que é de urgência e que você fica, ó, anos na fila. A não ser que você seja um apresentador muito famoso, né? Tenha sangue raro. E aí o teu vizinho lá que também tem sangue raro, mas não é famoso, entendeu? Não tem conchavo com ninguém, vai continuar na fila e vai morrer. Então, que tal você planejar o seu futuro e o futuro da sua descendência? E quando eu tô falando de descendência, eu tô falando de filhos, eu tô falando do seu companheiro ou companheira, né? Porque eu não sei qual é o seu caso. O que você vai fazer? Por que você, homem que tá aí do outro lado, pega a tua mulher que te ajudou a crescer na vida, troca ela por uma mais nova? Por que você, mulher, troca o teu marido que estava ali do teu lado aqueles anos todos, nunca errou na conduta dele contigo, e você troca ele por uma outra pessoa mais nova? Ai, porque ele é isso, porque é aquilo. Engraçado, né? Por que não foi antes? Por que é só agora, quando essa pessoa tem dinheiro? Porque quando ela é pobre, todo mundo tava junto, né? Então, se vocês não pararem para pensar, forem guiados pela mídia, eu sinto muito, vocês vão continuar na prisão mental, aonde os seus pais estavam presos, seus avós, bisavós, aonde todo o ser humano foi preso. Aprenda a pensar por si só. Não deixa que A, B ou C fale a sua ideia, a ideia dele como sua. Tem as suas próprias ideias. E para você ter as suas próprias ideias, você tem que aprender a pensar. Larga de ser preguiçoso, larga de ser preguiçosa e vai estudar. Pega um livro e vai ler, nem que seja uma página por dia. Vocês vão perceber, se você pegar qualquer coisa aí para ler, que o ser humano tá tão preguiçoso e tão acostumado na dopamina de joguinho, de ficar nas redes sociais, de ficar vendo, né, internet o dia inteiro, que não conseguem mais ler como lia antigamente. Ou, para que eu vou ler? ChatGPT me dá tudo que eu tenho. Até o dia que não vai ter mais ninguém para falar que aquilo que está sendo passado para você não é verdade. Porque, afinal de contas, é dito pelos poderosos do mundo que Jesus morreu numa cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E aí você acredita nisso cegamente, só que você... Porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus, ok. Só que se você estudar um pouquinho de história, você vai entender que no Concílio de Nicéia, aquilo que conhecemos como Bíblia
Foi ali que foi criado. Então, existem muitos textos que não estão na Bíblia, porque não é interessante colocar. Ah, não, mas aquilo foi coisa de Satanás. Será? Será que realmente as cruzadas foram para evangelizar os mouros? Ou será que eles estavam atrás de alguma coisa? Será que realmente a Amazônia foi toda desbravada? Será que existe algo oculto ou não na Amazônia? Por que será que hoje em dia não se pode mais passar uma noite dentro de uma pirâmide no Egito? Por que será que te dizem que domingo é domingo, segunda é segunda? Por que será que dizem que a Terra é redonda? Será que isso é verdade? Ou é coisa da minha cabeça? Será que realmente você sabe tudo sobre você? Será que realmente você vai continuar acreditando em tudo que te falam, inclusive no que eu estou te falando agora? Ou você vai questionar? Não ao ponto de me afrontar. Não. Você vai colocar lá os seus itens, item por item, por que você não concorda? A Terra é redonda, será? A Lua é o satélite natural da Terra. Será? Você esteve na Lua? Eu tenho uma cunhada, ela é viva do meu irmão, que ela sempre falou pra mim assim, Josileja, eu não acredito que o homem esteve na Lua. E ela não acredita. E aí eu perguntei pra ela os motivos por que ela não acreditava. E ela falou, eu falei assim, faz sentido o que você tá falando. Porque faz sentido, gente. Faz sentido o que ela tava falando. Aí eu falei assim, eu gostei, porque ela não acredita tudo que ela vê na televisão. Será que tudo... Gente, eu tenho um pouquinho de experiência na vida. E eu já vi mentiras se tornando verdades. Uma mentira repetidas várias vezes se torna verdade. Vou contar para vocês uma parábola, uma historinha. Um belo dia, a verdade e a mentira foram tomar banho num poço e tiraram a roupa. A mentira aproveitou enquanto a verdade estava tomando banho lá no poço, né? Tipo uma piscina de pedra. E vestiu a roupa da verdade. E saiu pelo mundo. A verdade, como não tinha outra roupa para vestir, vestiu a roupa da mentira. E ninguém nunca mais acreditou na verdade, porque a verdade estava vestida de mentira. E todo mundo começou a acreditar na mentira, porque estava vestida de verdade. Muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. Até a próxima!